Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nutrição para os corredores. Seja você iniciante ou um corredor profissional, a gente vai falar um pouquinho aqui o como a gente pode melhorar a nossa alimentação para render melhor no treino, para recuperar a sua musculatura, para não ter lesões e, lógico, estar bem para que você sempre alcance novos quilômetros, novas metas, objetivos e também não perca a sua estrutura física. O corredor, ele tem muito percentual de gordura envolvido para que ele seja leve, mas também tem, por ter muita caloria envolvida, muito gasto calórico, a perda de massa muscular. E aí podem vir as lesões e o rendimento cair. Então a gente vai falar muito sobre essa alimentação para quem corre, para quem está querendo correr e para quem já está querendo almejar novos objetivos e novas metas. Eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês então sobre a corrida. Vamos começar a entender o nosso gasto calórico junto com os nossos treinos, frequência um pouco de treinos e aí a gente vai começar a debater a nossa alimentação quanto a isso. Eu quero que aqui vocês se comuniquem comigo e entendam um pouquinho que eu vou falar de uma grande maioria, tá? Mas a gente tem coisas mais específicas quando a gente fala de atletas, esporte e de alto rendimento principalmente. Aqui a gente vai entrar um pouco nesse patamar do alto rendimento, porque eu vou dar algumas dicas, mas é bem mais específico quando você tem alguns objetivos e metas mais profissionais aí na corrida. Então, para você que é um corredor que possa estar iniciando, não sabe nem por onde começar, ou que já está correndo há muito tempo, fica aqui nesse conteúdo, se inscreve no canal, curtam e compartilhem com aquela pessoa que você sabe que também vai gostar de todas as dicas que a gente vai deixar aqui para vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente vai falar então sobre a alimentação para um corredor e o que ela faz, né? Quais são os benefícios de uma alimentação adequada para qualquer esporte, mas principalmente para a corrida. Tanto pré-treino, intratreino, pós-treino e não só isso, como a nossa alimentação do dia inteiro tem a ver com o nosso rendimento no esporte. Então, para você que está aí iniciando uma corrida, primeiro que lógico também, cuidem do treino de vocês, procurem profissionais que possam orientar para que vocês não saiam de uma vez por todas aí correndo que nem um doido, que isso também pode lesionar e prejudicar um rendimento. E não só isso, o que eu também vou falar de composição corporal. Essa queda nossa de massa muscular, principalmente na corrida, por conta de um volume às vezes de treino que a gente sai correndo e não cuida da alimentação. E às vezes até cuidando da alimentação, mas tendo uma alta intensidade, esse volume maior a cada dia, porque o corredor, para quem é aqui sabe disso, você vai correndo, você quer correr cada vez mais, você acaba às vezes até não respeitando tanto a planilha e vai correndo as quilometragens que você quer. Às vezes você se programou com uma alimentação para tantos quilômetros e você estava tão bem que você invadiu mesmo e foi para outros quilômetros. Então é bem importante que a gente tenha até uma alimentação para que nos auxilie nesse momento de suplementação, para que não fiquem sem um bom nutriente mesmo quando a gente muda de ideia aí no meio do caminho. Mas para quem está começando, vai começar uma planilha mais tranquila. Você vai iniciar uma corrida que você pode manter uma alimentação adequada do seu dia a dia normal, como qualquer praticante de atividade física, sem tanta intensidade. Então você vai ter sempre a presença de carboidratos antes de treinar. Então sempre frutas, batata doce, uma mandioca. Às vezes quem não consegue comer antes de treinar também vai ter um pouco mais de forma líquida. Então, vindo de uma alimentação, então às vezes bater um suco com fruta e até carboidratos em pó como forma de suplementação e forma líquida para você ir treinar. A maioria dos corredores que eu atendo nem sempre faz uma alimentação sólida antes de treinar, a não ser que ela seja de 2 a 3 horas antes da corrida. Aí ele vai ter sim uma alimentação balanceada, mais adequada e mais volumosa. E aí, antes de sair para correr, ele acaba suplementando mais um pouquinho desse carboidrato. Ou então, se você faz isso durante uma hora, menos de uma hora entre a sua alimentação e a corrida, você já pode ficar na base de coisas mais rápidas
que a gente absorva com maior rapidez, que são os carboidratos de uma forma líquida para você bater. E também o suplemento, e não só nas formas de gel, que tem muito aí que a gente usa, né? Carboidrato em gel antes de prova, ou então no meio de prova. E sim, você bater sucos ricos nesse carboidrato, às vezes um suco de uva, um suco de beterraba, e até para alcançar um pouco desse carboidrato do seu dia, colocar uma suplementação junto. Mas para quem está começando, você vai começar a correr, né? Então você não precisa de uma demanda tão grande dessa alimentação pré, intra e pós-treino. E sim, da sua alimentação durante todo o seu dia, que é uma alimentação saudável, ela tem que ter sim a dosagem maior de carboidratos, porque corredor sem carboidratos é corredor sem energia, e a quantidade de proteína do nosso dia adequado. Então lá no final eu vou querer fazer um modelinho de cardápio, tá? De como vocês podem seguir a alimentação de vocês durante o dia, mas aqui fica pelo menos essas dicas. Então comecei a correr, vou cuidar da minha alimentação no geral, como um todo, no meu dia a dia. E aí saber que não pode correr em jejum. Então se você for correr de manhã, tem que estar sempre comendo antes de ir, ou então você usa como forma de suplementação. Porque o que acontece é, muitos corredores correm nesse período de manhã e às vezes até muito cedo. Então você acorda, não tem o tempo bom para você comer algo e aí sim correr. Então você tem que ter a suplementação envolvida nesse momento. Nunca ir em jejum. O corredor, ele acaba tendo um gasto calórico maior e acaba que a sua energia seja tirada do seu músculo. Então você degrada a sua proteína muscular, tira essa massa muscular de você e você começa também a lesionar. Por isso que a gente fala que a alimentação é muito envolvida, porque são todos os nutrientes que vai melhorar tanto a sua performance como mais energia para o seu treino, manter essa energia durante o seu treino e ainda depois melhorar a sua energia como reposição e recuperação muscular. Então, o básico é a gente sempre ingerir. Agora, gente, não só para quem está iniciando, tá? Mas o básico de um corredor é você sempre ter uma fonte de energia como carboidratos antes de treinar, principalmente se você tem aí de 30 a 60 minutos antes de treinar, ou de correr, ou até de uma prova que seja. No meio do percurso, se forem percursos longos, a gente já tem o carboidrato em gel, ou às vezes uma palatinose diluída na água, ou vai levar assim aquelas bananinhas, ou paçoquinha. Aí você vai conseguindo fazer com que o seu organismo vá entendendo toda essa energia que vai sendo liberada, e quando vocês chegam da corrida, vocês precisam repor não só a energia como fonte de carboidratos, e aí a gente vai falar aqui quais são essas fontes, e também como uma proteína para ter a recuperação muscular, de não só, às vezes, uma melhora dessa massa muscular, mas pelo menos para não deixar com que essa massa muscular vá embora. E tudo isso pode ser na forma de alimentação, como pode ser na forma de suplementação. Lembrando, eu falo sempre aqui nos meus conteúdos, suplementação é uma forma de complemento, uma coisa a mais, ou para substituir algo que você não consegue fazer ou não consegue atingir na sua alimentação. Então, sempre priorize alimentos, uma alimentação sólida. Não deu, a gente suplementa assim, sem problemas nenhum. Eles são muito bem-vindos e principalmente, às vezes, por uma praticidade nossa do dia a dia, né? Igual eu falei aqui, se de repente a gente corre muito cedo, eu, como nutricionista aqui, vou falar, não consigo comer de manhã. Eu tenho que sempre usar suplementação. Então eu vou, tomo meus suplementos ali, meu carboidrato em pó e vou treinar, vou sair correr. Agora, depois da corrida, eu gosto de comer. Para quem não consegue, de repente já vai para o trabalho, já é um tempo muito corrido, a gente consegue de novo pôr uma suplementação. Mas o importante é que vocês tenham sempre isso em mente. Antes de ir, durante, se for um alto volume aí do treino ou da corrida, e como pós-treino também com carboidratos e proteínas para recuperar. Vamos colocar agora um pouquinho das fontes, né? E quais são as opções que a gente tem? De 30 a 60 minutos antes de um treino ou de uma prova, você tem que fazer algo mais leve, mais simples e de uma digestão mais rápida. Então, de repente, uma banana com aveia, um pão com pasta de amendoim, às vezes alguma fruta com mel, ou os sucos, não só de uva como de beterraba, às vezes até um suco de laranja com cenoura e beterraba.
Uma forma de legumes como batata doce, mandioca, tem gente que gosta disso, principalmente também no período da manhã. É bem importante que vocês tenham coisas simples, não sejam coisas muito elaboradas. Agora, se for de 2 a 3 horas antes do seu treino ou da sua prova, aí sim você pode manter um macarrão com alguma carne, às vezes o molho de tomate também não ter molho branco, tá? Deixar o molho de tomate só, principalmente pré-prova, quando vocês têm esse de 2 horas, porque o leite ele dificulta um pouco essa digestão. Então prefiram aqueles mais simples. Pode ser um arroz com alguma carne, uma batata doce com frango. Então pode ver que a gente tem de 2 a 3 horas fontes de carboidratos e proteínas, tá? Então uma batata com frango, uma mandioca com ovo, um arroz com ovo e assim vai. E quando for de 30 a 60 minutos, a gente prioriza na maioria das vezes o carboidrato. O pão com pasta de amendoim, a banana ou qualquer outra fruta com pasta de amendoim também, com aveia ou com granola. A gente só tem que ter uma preocupação: não inserir tantas fibras antes de treinar e nem muitas gorduras. Então qualquer coisa que venham das oleaginosas, muito queijo, coisas gordurosas podem também afetar não só o seu rendimento, como até a sua parte intestinal durante treino e provas. E aqui, corredores que são corredores já sabem que essa parte intestinal nossa durante a corrida é complicada. A gente tem que entender os alimentos que não causem nada. Por quê? Porque a gente não vai ter um banheiro para parar e ir, né? Até a forma de hidratação, que a gente ainda vai falar, a gente tem que ter um grande cuidado. A gente pode se hidratar, mas a gente também não pode em demasia, porque senão você não vai aguentar tá correndo toda a quilometragem que talvez você necessite daquela prova ou daquele treino. Mas é importantíssimo. Isso tudo então é antes de treino e prova. E sim, para quem usa alguns tipos de suplementação antes, a gente pode usar as fontes de carboidratos então como palatinose, dextrose, maltodestrina, junto com outros suplementos antes da corrida. A gente não vai falar muito específico de cada um deles, mas existem muitos bons para quem gosta de pré-treino, né? Que tem a cafeína, que tem a betalanina, que tem a arginina. São muito bons para quem corre e dá essa energia, esse pique, essa resistência durante o treino. A creatina, que é um dos nossos suplementos mais queridinhos aí, e o carboidrato, como eu falei para vocês. Tem outros? Sim, a gente ainda vai falar durante aqui, mas ômega 3, o whey, são boas fontes de suplementação para qualquer corredor, na verdade, não é nem só de alta performance. Então tudo isso pré. Vamos pensar agora no intratreino. Se você é um corredor que já faz de 5 km para frente, a gente já tem que começar a pensar nesse seu intratreino, certo? Então, de 40 a 45 minutos de treino, já dá para você estar inserindo algo no meio do percurso. Ou a cada 6 quilômetros você pode também já estar introduzindo. Tenho pacientes que fazem até com 4, 5 quilômetros? Sim, porque dependendo do treino deles, está muito intenso, são treinos de tiro, junto até com quilometragem, a gente acaba colocando com 30, 25 minutos de treino ou até de 4 a 5 quilômetros aí. O que a gente pode estar consumindo durante esse período? Você pode levar uma água e diluir palatinose nela e você vai tomando no meio do percurso. Como você pode levar aqueles saquinhos, eu falo que vocês compram aqueles saquinhos zipados, que você pode colocar a palatinose lá dentro já, que é aquele pozinho branco, e daí com a sua hidratação no meio do percurso, você pode pôr a água no saquinho e mandar bala, como se fosse um carboidrato em gel. A dextrose também pode ser feita assim, a maltodestrina também pode ser feita assim, e aí a gente tem aquela forma de comer com alguns carboidratos. Então é aquela bananinha, a paçoquinha, e também tem aqueles que é quadradinho, que parece uma rapadura mesmo, só que ela é menor para que você tenha pouco daquilo durante o percurso, não dá para você ficar também consumindo demais. Algumas coisas as pessoas confundem, que corredores podem comer o açúcar, não. Até isso a gente tem que ter um controle sim, senão a gente tem picos no meio da prova ou de um treino. A gente não pode deixar com que o nosso sódio caia, então uma hidratação é muito importante,
no meio do percurso, não só com água, mas às vezes uma água de coco, você pode levar nessa hidratação, ou eletrólitos, que são os isotônicos, ou então vocês podem também levar os eletrólitos num saquinho, bater na água e continuar o seu percurso. Esses são os intratreinos, então mais fontes de hidratação, eletrólitos e carboidratos. Tentem não ter gordura e também não a proteína, porque aí fica com mais difícil digestão em meio de treino ou prova. Depois disso a gente vai então para pós-treino. É recuperação muscular. Então a gente tem energia, que é o nosso carboidrato, e a nossa construção e reparação de músculos, que é a proteína. Então, se você está perto de refeições principais, você pode estar fazendo ou o seu almoço, ou o seu jantar, ou de repente até um café da manhã bem elaborado, dependendo do término do seu treino ou da sua prova, então que vai ter todos esses componentes. Vai ter um pouco de fibra, vai ter o carboidrato, vai ter a proteína, então ótimo. Agora, se você for terminar o seu treino ou a sua prova num lanche intermediário aí da tarde, você sabe que você tem que ter essas fontes. Então sempre coloque uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e também, se puder, coloque um pouco de fibras aí junto nesse pós-treino. Não consigo me alimentar. Posso usar a suplementação? Deve, até porque até 2 horas depois do seu treino, da sua prova, você tem que estar consumindo algo legal para essa reparação e para repor a sua energia gasta nesse percurso. Então você pode usar uma boa fonte de whey, uma boa fonte de carboidrato junto e sempre bater com água, principalmente nesses momentos. Eu gosto que nem pré, nem intra e nem pós-prova ou treino de corrida a gente insira leite, tá, gente? Leite, derivados, coisas com gorduras e que dificultem um pouco essa nossa digestão e absorção de nutrientes. Passou dessas 2 horas, aí vocês comem tranquilamente durante o dia de vocês. Lembrando que uma alimentação adequada durante todo o dia de um corredor é primordial. Não é só pré, intra e pós-treino que é quem comanda a sua corrida, tá? É uma alimentação saudável e também durante todo o dia. A gente vai falar um pouquinho até sobre isso de composição corporal, porque até isso influencia na sua performance da corrida. Dependendo da composição corporal que você tem, um percentual de gordura alto ou baixo, quilos aí de massa muscular alto ou baixo, ou pelo menos adequado, estar na média, envolve muito as suas lesões, o quanto você pode render e ter uma resistência melhor ao treino. Porque você tem que ter um fortalecimento e uma estrutura muscular razoável e tem que ter um percentual de gordura baixo. Mas aí vocês me perguntam, qual é esse percentual de gordura baixo, né? Para um homem, para uma mulher, o que seria o ideal? Primeiro, gente, vamos falar assim, o razoável de uma mulher seria a gente se manter menos que 25% de percentual de gordura para sermos saudáveis. Então, mulheres de 20% a 25%, corredoras mais amadoras, né? A gente está correndo por diversão, por prazer, sem problemas você manter um percentual entre 20 e 25. Homens, é de 15 a 20, porque normalmente é menos que 20 para termos percentual de gordura saudável para um homem, e para corredores seria legal que a gente ficasse entre 15 e 20, no máximo. Se vocês são corredores mais profissionais e buscam isso pelo menos, buscam estar bem, correr melhor, ter uma resistência maior, e como esse percentual de gordura ele tá muito envolvido, homens é de 7 até 12% de gordura, e mulheres é entre 10, 12 e até 16, 18% de gordura. Aí sim vocês vão ter uma composição corporal muito mais adequada para um perfil de corredor. Quero resumir agora tudo para vocês e dar um cardapinho aí básico do que vocês podem começar no dia a dia de vocês, tá? Então, lembrando, o que a gente tem que fazer? Organizar a nossa rotina do dia. A gente precisa se alimentar melhor o dia inteiro. Então, se organizem, se planeje, isso é a base de uma alimentação saudável. Tenha presente em praticamente todas as suas refeições do dia o carboidrato e a proteína. Lembrando, carboidrato é essencial para corredor. Então, muitas pessoas aqui tiram os carboidratos para quem corre. Por quê? Porque estão num processo de emagrecimento. Muitas mulheres e muitos homens, inclusive, entram na corrida
para emagrecer e acabam gostando daquilo e se tornam corredores. E aí muitas vezes vocês acabam fazendo dietas mais malucas ou então tirando determinados nutrientes. Mas o carboidrato para um corredor ele é essencial, então não tire o seu carboidrato de uma vez, a longo prazo principalmente, tá? E boas fontes de proteína durante todo o dia de vocês também. Isso é o básico. Fora isso, a gente tem que entender qual é o momento do nosso treino durante o nosso dia. Se eu treino de manhã, se eu treino depois do almoço, se eu treino à tarde, se eu treino à noite. E a gente vai entender quais são as refeições que estão próximas a esse treino pra gente colocar um pré e intratreino se necessário, quando a gente avança aí nas quilometragens dos nossos objetivos e também o pós-treino, tá? Eu quero dar um exemplo aqui, que é uma grande maioria que corre de manhã, tá? Ajustar a nossa alimentação, entender que horas a gente faz o pré, intra e pós. Então, vamos pôr por mim. Eu, Mariana, normalmente corro entre 7 e 8 horas da manhã. Então, eu acordo, eu não consigo me alimentar. Então, eu vou ter suplementação. Sempre tomo creatina e sempre tomo o meu carboidrato em pó e vou correr. Pessoas que acordam pelo menos de 1 hora e meia antes da corrida, vocês podem fazer uma alimentação sólida, com as frutas, com os carboidratos mais complexos como batata, batata doce, mandioca, ou então um pão, ou também um suco. Depois disso, se eu corri quilometragens normais, a gente não tem intratreino nenhum, a gente só tem uma hidratação, e aí depois a gente vai ter o nosso pós-treino. Se é de manhã e eu chego com fome, eu vou fazer o meu café da manhã. Então sempre uma boa fonte de carboidrato, então umas frutas, ou um pão, uma tapioca, uma crepioca, um cuscuz, um suco também e sempre uma fonte de proteína. Sempre um franguinho desfiado, ou posso ter um patê de atum, ou posso ter os ovos mexidos. Mariana, não consigo comer nesse período, o que eu faço? Toma uma suplementação, sempre com um pouco de carboidrato em pó e também uma fonte de proteína. Seja o whey protein, seja um beef protein, o body protein, ou então uma proteína vegetal. E depois disso eu continuo o meu dia normalmente. Vou para o meu almoço, para o meu lanche da tarde, para o meu jantar e assim vai. Lembrando também que a gente tem que entender, se a gente estiver indo correr à tarde ou noite, muito próximo de uma refeição principal, vocês comam, se alimentem, deem aí 1 hora e 30 pelo menos de pausa para vocês conseguirem correr. Se vocês estiverem mais próximos ainda e não dá tempo de comer dessa forma, aí vocês vão ter que usar fontes mais leves de carboidrato ou então usar uma forma de suplementação. E aí vocês deixam o seu pós-treino para comer. Seja se estiver próximo do seu almoço, você almoça. Se estiver próximo do seu pós-treino do seu jantar, você janta. E não suplemente assim. Às vezes você pode até suplementar antes, mas o depois você consegue ter uma refeição mais completa, uma refeição principal. E por último, a hidratação. Muita água sempre, tá? Água mesmo, não é chá, não é água com gás, não é eletrólitos, não é Gatorade, não é água de coco. E sim água somente. E depois você pode introduzir as outras hidratações. Que aí você pode usar água de coco, você pode usar os eletrólitos, você pode usar sim água com gás, às vezes alguma água saborizada. E isso eu não tô falando só no meio do percurso não, que é mais difícil. Mas sim no pré e principalmente no pós. Então essa foi uma base para quem tá querendo iniciar a corrida ou então já está correndo ou está buscando novos objetivos e novas metas aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo. Se vocês gostaram, comenta aqui nos comentários, me dá algumas dicas aí de outros conteúdos parecidos com esse em relação ao esporte, que a gente vai ler tudo para vir com coisas muito melhores para vocês. Não esqueçam, seja sempre a sua melhor versão.